CBN Redes Sociais. Bem, como reagir, por exemplo, hoje ao chamado cyberbullying? Nós convidamos a mestra em psicologia, psicanalista Beatriz Breves, autora do livro A Maldade Humana, Como Detonar uma Pessoa no Facebook. A obra foi escrita também com a psicanalista Virgínia Sampaio. Beatriz, obrigado por nos atender. Bom dia, tudo bem? Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de falar. É interessante o título, né? A Maldade Humana, Como Detonar uma Pessoa no Facebook. Me fale um pouquinho da obra. Olha só, isso aí na verdade aconteceu comigo. Eu fui a vítima da história. É mesmo? Inventaram uma calúnia sobre mim, um vizinho que não gostava de mim postou no Facebook que eu teria pisoteado uma gata idosa, velha, no colo de uma senhora idosa. O que é isso? E aí, enfim, eu tenho 16 gatos e um cachorro, é um detalhe, certo? Importante. E inventou essa história. Eu sei que aqui no condomínio onde eu moro, e eu sei que isso foi parar nas redes sociais de uma forma escandalosa, mais de 1000 postagens. A OAB teve aqui no prédio atrás para investigar a história, jornal de grandes, enfim, minha vida virou um precipício. Mas aí eu descubro, né, e aí eu convido Virgínia Sampaio para escrever comigo, que existe um jogo na internet que é justamente se escolhe uma vítima para se detonar, chama-se trollagem. E ainda tem os ataques de haters, que são pessoas que vão para a internet só para odiar pessoas. Entendi. E eu caí nessa rede, fui, e o livro, então, ele trata desse episódio e de várias outras pessoas que a gente viu, quer dizer, me assustou muito, né? Eu tenho hoje 58 anos, na época tinha 56, verificar que isso está acontecendo muito mais do que a gente imagina, principalmente com garotada mais jovem, que não tem nem como se defender de uma situação dessa, induzindo, inclusive, as pessoas ao suicídio. Tem um caso no livro de uma menina de 13 anos que se matou. Né? Então, Beatriz, isso é interessante. A partir de uma experiência difícil, árdua, pela qual a senhora passou, senhora com a Virgínia Sampaio, vocês foram atrás de outros casos que recheiam a obra. Exatamente. Entre os quais um caso trágico desta garotinha, dessa adolescente que se suicidou. Esse caso é uma menina da Inglaterra, tem outros, né? Mas esse foi o que mais me impressionou, porque foi foi na época que estava acontecendo comigo, saiu no jornal, eu falei, 13 anos, ela tinha um problema de pele, ela recorre a uma rede social, não foi o Facebook, foi uma ask.fm, uma mais de adolescente lá na Inglaterra, que pega o mundo todo, naturalmente, e aí ela pedindo ajuda, porque se sentia feia, as pessoas começaram a dizer, se mate, você é feia, você não pode mais ver, e ela se matou. Agora, Beatriz, quais são as principais lições, quais foram as principais lições desta perseguição cibernética que acabou, no seu caso, passando para a vida real? Porque imagina, mora num condomínio, a coisa cresce em progressão geométrica no Facebook, daqui a pouco as pessoas começam a olhar para a senhora meio torto, enfim, qual foi o maior motivo de sofrimento e como a senhora conseguiu sair dessa fase? Olha, o sofrimento foi a grande calúnia e o desespero de ver a minha vida. Eu sou profissional, eu tenho uma trajetória de vida, eu tenho outros livros publicados, enfim, de repente me via com uma história bárbara, né? A sensação que eu tinha era que todo mundo me olhava, a gente enlouquece minimamente na história, né? Porque você começa a achar que está todo mundo te perseguindo, te olhando, e algumas pessoas até estavam mesmo, porque a coisa acabou aqui no condomínio, a coisa caiu para o mundo real, né? Algumas pessoas começaram um tititi de fofoca. Então a gente começa a ver que é isso, minha vida sendo destruída de uma maneira bárbara, quase não é uma tentativa de assassinato, né? Então a lição que eu tirei disso foi da maldade humana, né? O quanto as pessoas têm potencial dentro de si, né? A capacidade para
ativar uma maldade e realizar uma crueldade com o outro, né? E o quanto isso não é, eu descubro, quer dizer, depois de tantos anos estudando psicologia, eu sou psicóloga, que a maldade, que eu sempre via como um aspecto mais patológico, enfim, a pessoa que faz maldade, crueldade, eu cheguei à conclusão, diante da experiência que eu vivi e tudo que cercou, em Virgínia também, conversando muito sobre isso, até porque as pessoas que postavam no Facebook desejando minha morte, tudo, que queriam vir aqui me matar e tudo, eram pessoas que estariam aqui do meu lado no dia a dia, não tinha ninguém ali doente não, né? Pessoas do corriqueiro da vida. Agora, presumo, a senhora chegou, o fundo do poço, cada pessoa tem um fundo, né? Digamos assim, tem o limite ali. A senhora considera que chegou ao fundo do poço para depois iniciar uma reação? Eu gostaria que a senhora falasse qual a reação que a senhora teve? Olha, eu posso dizer que eu cheguei a fundo do poço sim, porque eu voltei para minha análise pessoal, inclusive, né? Foi uma coisa muito difícil, foi muito fugaz, não foi uma coisa que levou muito tempo, porque a internet tudo é muito rápido, mas é rápido, muito intenso, que é por aí que é o perigo, né? Cheguei ao fundo do poço sim, até que eu disse, o que vou fazer, né? Voltei para minha análise com um certo desespero, muito desespero, eu tinha uma bagagem, e aí foi quando eu disse, eu vou transformar isso em algo construtivo. Ou eu investia na minha maldade pessoal, minha crueldade pessoal e acabava comigo, ou tentava acabar com o outro, entrava numa revanche que não tinha sentido, era extremamente destrutivo, ou eu transformava isso tudo em algo construtivo que levasse benefício às pessoas, né? E a mim também. E eu acho que foi isso que o resultado que eu consegui com a ajuda de outras pessoas, inclusive da Virgínia, que me ajudou a escrever o livro, né? Transformar toda essa crueldade numa coisa que beneficie pessoas, numa informação que possa levar conhecimento para que as pessoas que diante de uma situação dessa não caiam nesse precipício, porque é um precipício. Eu acho que simbolicamente é uma analogia que deve ser feita assim, deve ser um precipício, né? De repente o chão se abre e a pessoa cai. Agora, a senhora em algum momento pensou em tomar alguma medida judicial? Porque nós vemos hoje, ainda ouvimos que a internet é terra sem lei. Porém, já há projetos no Congresso que tentam dar uma regulamentada e um apoio jurídico para as vítimas. A senhora tentou ir à justiça, identificar o autor? Eu fui à delegacia, dei queixa da pessoa, porque eu sabia que no livro a gente não identifica, porque eu sabia que eu não queria fazer retaliação, não era essa a proposta, né? Mas eu fui de queixa, mas o problema da nossa justiça é que ela levou muito tempo, levou um ano para que me desse um retorno. Fizeram então o que a gente chama de benedito, né? Ele respondeu, ofereceram a ele uma transação penal, ele pagou R$1.000 para uma instituição animal e ponto final. Quer dizer, então o problema, agora eu acho que é a única via que nós temos, a única saída tem que dar queixa e lutar para que haja maior agilidade para que isso, em termos de internet, pelo menos, que a coisa corra mais rápido, porque a internet é muito veloz. Inclusive, no livro, a gente propõe um SOS internet, que se a pessoa estivesse passando, pudesse ligar, comunicar, a coisa pudesse ser mais agilizada. Porque um ano depois, uma coisa que levou 10 dias e quase acabou comigo, que leva 10 dias e mata uma adolescente, um ano é um tempo eterno, porque o tempo da internet é diferente do tempo da vida lá de fora, né? Ainda mais uma justiça lenta como a nossa. Esse aqui é o grande problema da nossa justiça, não é nem a lei em si, é a lentidão dela, né? A Lúcia Toledo Lasmar elogia a sua coragem e a parabeniza pela ideia do livro, e o Marcelo diz que o pior é que em todos esses casos as pessoas julgam e ninguém procura saber a verdade. Não, ninguém procura saber a verdade. Julgar é muito fácil, né? As pessoas, o que eu percebi, outra lição, daí a que eu percebi da história da maldade, é que as pessoas projetam as suas angústias naquilo. Quando a pessoa lê o post lá no Facebook, na postagem, eu agradeço essas pessoas que mandaram essas mensagens, tá? Mas quando a pessoa lê, ela não vê o que está para trás nem está para frente. Então, no final, eu tinha pisoteado um gato no colo de uma senhora idosa no play, no condomínio, mas no final eu já tinha matado os gatos, eu tinha queimado o gambá, você não tem noção da coisa. A coisa vai crescendo, né? Vai crescendo, porque cada um aumentava um pouco, porque ninguém ia para trás para ler fazer continuidade, eram coisas pontuais.
né? Então é uma coisa absurda. Então você chega à conclusão que, na verdade, as pessoas despejam ali, acho que uma culpa social de não ver fazer as suas obrigações consigo mesmo na vida, enfim, e que acha ali, não, eu estou fazendo alguma coisa, pelo menos por esse gato. Aí vai lá e trucida aquele outro e nem vai verificar nada, porque também não interessa, desliga e os haters, né, desliga o computador e vai para a cama dormir, não tem dimensão do que fez com o outro que está do lado de lá, que na cabeça dele também não é real, porque ninguém me conhecia, muito pouca gente me conhecia ali. A coisa chegou nos Estados Unidos, para você ter uma ideia. Então, como é que um cara lá dos Estados Unidos vai me conhecer aqui? Não vai, né? E o cara, porque se fosse aqui, ela estava não sei aonde, estava presa, porque estava aí, e acabando, tem que acabar com ela, tem que dar... Enfim, não é possível. Então, é muita fantasia na cabeça da pessoa e muita destrutividade que esse tipo de coisa alimenta, né? A falta de compreensão de humanidade que infelizmente está reinando hoje, e a falta da pessoa tentar se colocar na posição da outra, né? É um exercício difícil, mas a gente tem que fazer isso. E nós temos que ensinar isso para os nossos filhos, né? Isso, e uma coisa que eu acho importante deixar também assim assinalado é que a única coisa que uma pessoa que estiver sendo vítima de uma história dessa não pode é contracenar. Se ela entra na cena, né, isso eu aprendi também, se ela entra na cena, ela vai ser trucidada. É que nem entrar no meio de uma arena, até a gente põe no livro que é o Coliseu do século XXI, né? Põe você no meio da arena e começa a detonar. Se você começa a contracenar lá no palco, vão matar você, vão acabar com você, de uma maneira ou de outra. Então, em nenhum momento a senhora entrou para justificar, polemizou? Não, eu fui para a justiça. Foi o que eu fiz e escrevi o livro. Essa é uma boa dica, hein? Essa tem que ter frieza e racionalidade. Foi muito. Olha, a frieza, o meu racional me salvou aí, porque eu consegui manter a lucidez. Agora, emocionalmente, a minha vontade que eu tinha era bater na porta da pessoa e acabar com ela, né? Claro. Porque o ódio, eu senti, olha, eu fui realmente às profundezas do que há de pior em termos de sentimento dentro de mim, daí até o contato com isso tudo, né? E que o livro também traz. O Moroni pede para que eu repita o nome do livro, então, para finalizar esse bate-papo com a Beatriz Breves, o nome do livro é A Maldade Humana, Como Detonar uma Pessoa no Facebook, escrita pela também psicanalista a Virgínia Sampaio. O livro você encontra em qualquer livraria, né, Beatriz? Qualquer livraria, ele tem e-book também, viu? Tem e-book também? Tem e-book também. Tanto tem em qualquer livraria, se não tiver encomenda, mas as livrarias principais do Brasil tem, e no Brasil todo. E em e-book ele tem, é só baixar. Quem gostar de ler pela sistema de e-book, ele tem também. A Maria Ronda, para finalizar, tem outro exemplo, né? Um outro exemplo. Olha, professora, tem aqui uma pessoa que também mandou, eu sou nordestina, né? E aí mandaram, essa tal de Ariana, não vou dizer o resto, devia receber aí muitos e-mails, como ela fala, inclusive nesse e-mail que ela mandou, eu também tenho esse e-mail, ela disse, sim, eu odeio nordestinos, sou preconceituosa mesmo, e diz um palavrão, um monte de nordestino me mandando solicitação de amizade, eu aceito pessoas não aceito pessoas desse nível no meu Facebook. Nordestino não tem cultura, é um monte de miserável acostumado com a pobreza, me desculpem, mas essa é a minha opinião, nordestino é analfabeto, burro e nojento. Isso é típico de um hater ou um troll. As duas, não, ela é um hater que faz isso para provocar, odeia tudo. Se a gente disser aqui que não gosta de nordestino, ela vai mudar o link dela para outra região do Brasil. É pessoas que vão para a internet para despejar seu ódio. O que essa pessoa devia fazer é olhar para a maldade interna dela e ver que tanto ódio é esse que tem dentro de si, que precisa ir para o Facebook sair odiando pessoas, né? A Meg pergunta qual é a editora do livro. Mauad, editora Mauad. Mauad. M-A-U-A-D-X, Mauad X. A Maldade Humana, Como Detonar uma Pessoa no Facebook, da mestre em psicologia e psicanalista Beatriz Breves e da psicanalista Virgínia Sampaio, da editora Mauad. Portanto, esse foi o tema de hoje do Redes Sociais, um bloco pelo qual eu tenho muito carinho. Sou meu dinossauro, eu não tenho Facebook, meu Twitter eu já não mexo há muito tempo, mas enfim, é sempre bom estarmos diante de uma pessoa que foi vítima e conseguiu reverter a situação com frieza, racionalidade, equilíbrio, sobretudo, que resulta num belo trabalho.
Parabéns pelo trabalho, obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. 11h28. Fernando diz o seguinte: lembrando que muita gente se expõe demais, principalmente crianças e adolescentes. Acho que passou da hora, diz o Fernando, das escolas terem orientações diárias sobre isso. O Repórter CBN está chegando com as notícias do Brasil e do mundo.